uma boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um webinar da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE-UFTM, uma liga que tem uma proposta diferenciada de trabalhar diversos temas e conceitos na área de saúde esportiva, na área de saúde do atleta, sob a ótica interdisciplinar e multiprofissional. Meu nome é Daniel, sou professor coordenador da LASE-UFTM, e nós estamos aqui hoje, dia 16 de março de 2022, trazendo mais um tema para apresentação para os nossos ligantes, mas que também estará disponível posteriormente no nosso canal da LASE-UFTM. E para isso nós gostaríamos de agradecer a participação de uma convidada muito especial aqui, da área de fisioterapia, mas que certamente o tema que ela vai trazer aqui desperta o interesse também de outros profissionais e de outras áreas que trabalham nas categorias de base. Então, eu gostaria de apresentar a fisioterapeuta Bárbara Messia Gosling, que é fisioterapeuta graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em ortopedia também pela UFMG, especialização em cadeias fisiológicas pelo método Busquet, especialização em biomecânica pela UNESA, ela é especialista em fisioterapia esportiva pelo sistema COFITO, sócia especialista da SONAF, pela Regional de Minas Gerais, ela é fisioterapeuta do Olímpico Clube e é tricampeã brasileira de vôlei pelas seleções mineiras de base. Bárbara, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, a sua participação aqui conosco. Tenho certeza que o tema que você tem aqui nos trazer hoje é de grande interesse, não só para os ligantes que são do curso de fisioterapia, mas para todos aqueles que gostam da atuação no esporte na categoria de base, trabalhar com crianças, com adolescentes, com a formação de atletas, Acho que você vai falar muito sobre isso hoje, claro que com uma ênfase maior para a fisioterapia, e eu desejo que todos aqui aproveitem ao máximo o conteúdo que você vai trazer para nós, e depois, na rodada aí de bate-papos e perguntas, possam expandir alguns assuntos que você vai trazer aqui nessa apresentação. Tá? Então, fique à vontade para começar a apresentação, e mais uma vez, fica o nosso agradecimento aqui em nome da Liga. Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite. Queria agradecer também a oportunidade, o convite. Para mim é sempre um grande prazer compartilhar sobre a fisioterapia esportiva e especialmente sobre a formação de atletas, Que é algo que eu estou inteiramente integrada, é algo que eu amo fazer e que eu estou cada vez mais engajada em levar isso para a sociedade, tanto para a sociedade aí acadêmica, quanto para os profissionais e quanto para quem não está no meio da fisioterapia. Eu acho que categoria de base é algo muito importante e que hoje não tem a devida importância que deveria ter. Então, inclusive, a partir dessa semana, eu passei a integrar a Comissão de Esportes Especiais da SONAF, que é uma comissão nova que foi lançada justamente para levantar a bandeira da categoria de base. Então, dentro da SONAF, eu e mais alguns colegas vamos passar a compartilhar alguns conteúdos, levantar alguns projetos, alguns cursos, tentar fazer com que a formação de atletas seja um pouquinho mais engajada na sociedade. Bom, aqui está meu canal de comunicação, então qualquer dúvida eu vou estar disponível também por lá, depois da aula. E aqui são as bandeiras que eu levanto, principalmente da SONAF e do Olímpico Clube, que é a minha atuação hoje. A gente vai falar um pouquinho do Olímpico mais para frente. Bom, qual que é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Eu não quero entrar muito em fisiopatologia, biomecânica, cinesioterapia e etc. O meu objetivo é realmente trazer o que o fisioterapeuta faz na base, com a sua devida importância, particularidades, as dificuldades de atuação, isso aqui é um ponto muito importante, e também que a gente consiga fazer um paralelo da diferença entre atuar na base, atuar no profissional, atuar no amador, atuar no clube, atuar no consultório com o esporte. A fisioterapia esportiva é uma área muito ampla, mais ampla do que todos nós imaginamos. A capacidade de atuação do físio no esporte é muito grande. Então, queria despertar um pouquinho aí o interesse de cada um de vocês para o olhar para a base. E aí, o que de fato é base, A gente fala base para lá e para cá, e escolinha de esporte, educação física escolar, jogar a bola ali no fim de semana no clube, a gente não pode considerar isso como um atleta de base.
A base é basicamente uma prática supervisionada, orientada, que envolve crianças e adolescentes dentro de uma instituição esportiva que tem o intuito de formar e preparar esses atletas, com o intuito de profissionalizar. Então, o jogador de base é aquele atleta que está em início de carreira. Normalmente, nesse grupo, estão as crianças e adolescentes que são aprovados em testes, né, que são as peneiras, ou que são descobertos pelos olheiros. Os olheiros estão mais relacionados ao futebol, mas acaba que até eu virei uma olheira. Às vezes eu estou no shopping, eu vejo um menino mais alto, eu já vou lá interagir e tentar captar ele para o esporte. Ou então, um adolescente que foi incentivado para o esporte exatamente por alguma característica física que pode contribuir tanto para ele quanto para o esporte. Então, numa pegada aí mais de reflexão, a gente pode associar o próprio nome base a uma pirâmide. A pirâmide é uma figura geométrica, é composta de uma estrutura plana, uma base, que sustenta um vértice por meio de algumas arestas. E então, na teoria, usando essa filosofia de pirâmide, o atleta de base de hoje é o atleta profissional de amanhã. Bom, a gente vê que a realidade é outra, tá? A gente tem dados aí que 27 milhões de jovens entre 6 e 18 anos participam de esportes coletivos. E mais ou menos 60 milhões participam do esporte de alguma forma. E isso é muita gente se a gente for olhar para a formação de atleta, mas a gente vê que a realidade é outra. Aqui são dados das principais ligas americanas de esporte, né? Feminino de basquete, masculino de basquete, beisebol, futebol americano. A gente vê que menos do 0,05% dos atletas chegam ao profissional. Então, esse é um número muito baixo. E isso tem tem motivos distintos, né? Tem inúmeros motivos. Que a gente tem dado da realidade brasileira. E é claro que esse dado teria que ser do futebol, né? Isso é um grande problema, tá? O Brasil é o país do futebol e por isso é muito difícil a gente achar dados que são pertinentes à base e outras modalidades que não são futebol. A literatura é carente de dados nesse sentido, que une as duas questões, mas pelos dados do futebol a gente consegue ter uma noção de como isso acontece. Esse primeiro esquema aqui, a gente vê categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. Basicamente, tem o mesmo número de jogadores em cada categoria, né? A diferença é o grupo de idade que cada categoria abrange. Então, enquanto no sub-15 a gente tem 40 atletas de só 14, 15 anos, no profissional a gente tem 30 atletas que podem ir aí de 21 a 40, 45 anos. Mesma coisa aqui, é um dado do Campeonato Paulista um pouquinho mais antigo, 2017, a gente realmente vê a mesma questão, que é basicamente um funil, tá? Então, sim, existe uma seleção, a minoria dos atletas vão ser atletas profissionais. E aí, qual que é a importância, então, né, dos clubes da base, já que é um número muito pequeno, 0,05% é muito pequeno. Então, assim, basicamente, além de sustentar a categoria profissional, a base é a forma mais adequada da gente trabalhar esses talentos natos, tá? Que seria basicamente potencializar alguma aptidão, desenvolver habilidade e combinar isso à educação de valores esportivos, sociais, valores para a vida mesmo. Seria uma forma muito mais direcionada de realizar o trabalho, porque se trata de uma estrutura direcionada para isso, que difere muito da educação física escolar ou de um curso básico de esportes, por exemplo, tá? E aí, dentro disso, trabalhar talento, educação e etc., a gente tem duas questões que podem ser ou juntamente o foco do trabalho, ou em algum momento tornar caminhos diferentes. Seria a importância da base para transformar algumas realidades sociais e, claro, profissionalizar esses atletas. E eu trouxe como exemplo a Marta, que felizmente teve os dois caminhos alcançados, tá? E a gente sabe, né, que a minoria vai ser atleta profissional, mas como que o esporte pode interferir na vida desse atleta? E aqui eu trouxe um estudo, ele é mais da psicologia, mas ele é bem interessante, porque ele trata a questão de transferir as habilidades esportivas para as habilidades da vida. Então, basicamente, dentro do modelo que é estudado no estudo, como que os atletas conseguem levar e trazer experiências pessoais do esporte para a vida e vice-versa. E também exploram como que o esporte pode ser um ambiente de aprendizagem com demandas distintas, com projetos diferentes, características, estratégias diferentes do contexto. Então, é bem interessante. Só que
a gente não pode esquecer do 0,0,5, tá? E aí começa a confusão dos clubes de base com projetos sociais e começa a misturar um pouquinho. O foco do esporte de base é o esporte de rendimento. Só que a transformação social pode ser uma das consequências. E então, o nosso objetivo, de fato, é trabalhar em cima do 0,05, tá? Os clubes são responsáveis por desenvolver, revelar esses talentos. Como dados aí dos Jogos Olímpicos do Rio, dos 460 atletas que estavam na delegação brasileira, 390 foram formados em clubes. Então, isso é mais de 80% dos participantes. Então, a gente consegue realmente trazer a importância de existir vários clubes. Dessa mesma Olimpíada, dos 19 pódios que o Brasil estava presente, 17 foram de atletas que foram formados em clubes esportivos, tá? Isso aí é mais de 90% dos medalhistas. E a gente chega num ponto muito importante, que sim, formação de atleta também é rendimento. E isso aqui tem que ficar muito claro, tanto para quem atua, quanto para quem não atua no esporte de base. Aqui a gente tem um paradoxo de como que a base é vista no Brasil. Se vocês fizerem uma pesquisa simples, rápida no Google sobre a base, vocês vão ver que vão aparecer milhares de matérias aí, que vão do 8 ao 80. Ao mesmo tempo que é vista aí como, digamos, um big deal, né? Algo realmente importante, os investimentos são muito baixos. Tem melhorado, mas ainda são muito baixos comparado ao adulto, mas isso torna o processo muito complicado, muito mais difícil. E aí temos a Lei Pelé, é algo bem grandioso para a base, que é basicamente seria uma legislação específica que prevê as normas gerais sobre a prática de esporte no Brasil. Essa lei surgiu claramente pelo futebol, porque tinha um monopólio de passes, né, das crianças do futebol, mas indiretamente acabou beneficiando toda a base. Com essa lei, a gente acabou tendo uma transparência maior, um profissionalismo maior para o esporte, porque começou a ter direcionamento de estatuto, lei, repasse de recursos, basicamente uma maior credibilidade dos comitês de clube que envolve a categoria de base. E aí foi por essa lei que o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, teve mais reconhecimento como representante do segmento clubístico. E aí conseguiu destinar melhor as verbas federais e etc. para a formação de atletas, seja olímpicos ou paralímpicos, e inclusive destinar essas verbas passou a ser uma missão institucional da CBC. Então, o CBC, né, o Comitê Brasileiro de Clubes, basicamente integra o clube e as federações para conseguir ampliar a prestação de serviço aos clubes. Então, basicamente, assim, hoje, quem é responsável por sustentar o esporte de base no Brasil é a CBC. É pela CBC que a gente recebe toda a verba de incentivo ao esporte, tirando os patrocinadores, né, empresas privadas. Mas o CBC que faz hoje todo o pagamento de RH de basicamente 90% dos profissionais da equipe multidisciplinar dos clubes, e isso vai até uma compra de uniforme, de bola, de rede, etc., de material esportivo no geral. O CBC é responsável por organizar o que a gente chama de editais de chamamento de projeto. Basicamente, são chamadas públicas, e aí os clubes formadores que são filiados ao CBC enviam suas propostas de projetos e, aprovado, recebem os recursos de forma mais estruturada. E aí consegue viabilizar a contratação de equipe profissional, a aquisição de material, uniforme, transporte, alimentação. E o principal do CBC foi que o CBC começou a sediar os campeonatos brasileiros interclubes, que a gente chama de CBI. Inclusive, eu atrasei porque eu estava lá, eu tive uma lesão agora no finalzinho. Eu estou contando isso para vocês para contextualizar, tá? Porque é basicamente por isso que eu existo nessa realidade de esporte de base. O Olímpico Clube é uma das referências na formação de atleta do Brasil, é filiado ao CBC e foi o que permitiu ao clube disputar mais campeonatos, que na base é muito importante. Então, antes de ter esse repasse de verbas organizado pelo CBC, o clube basicamente disputava só campeonatos metropolitanos, estaduais, regionais, campeonatos mais amadores. E com o CBC a gente consegue ter os campeonatos brasileiros que conseguem integrar todo o Brasil numa competição. Então, basicamente, aí, todas as equipes jogam o Campeonato Brasileiro, cada clube filiado é responsável por mais ou menos 2 a 3 campeonatos brasileiros por ano. Então, a gente investe, faz toda a estrutura do campeonato,
E ao final do ciclo da CBC, a gente recebe o que foi investido no campeonato, em material, em RH e etc. Então é algo bem legal que passou a realmente melhorar a estrutura de trabalho como um todo. Vamos entrar de fato, tá, na importância da fisioterapia na base. Então, qual que é a importância, né? Por que existe fisioterapia para criança, mesmo que essa criança não vai ser profissional? Então, assim, primeiro a gente tem que considerar a existência da equipe multidisciplinar. A fisioterapia é vista como referência nas questões de saúde. Eu sei, assim, que o técnico, o assistente, o preparador físico também são profissionais de saúde, mas eles são muito mais relacionados como responsáveis pela performance do que por uma modificação no quadro de saúde. Então, na idade aí de até 15 anos, é muito difícil a criança, o adolescente, ter a diferenciação e entender esses conceitos que para a gente é muito simples, né? Que todo mundo é da saúde. Então, acaba que a gente vira realmente a referência. Aconteceu qualquer coisa que não está dentro do conceito de desempenho saudável, o fisioterapeuta é o primeiro a ser acionado. Segundo, a gente precisa considerar que são crianças e que estão em pleno desenvolvimento motor, então realmente é necessário uma atenção total, uma atenção plena, um estímulo muito certeiro para esse desenvolvimento motor, neuromuscular, e isso acaba fazendo parte das grandes intervenções preventivas, tá? Além disso, aí, a gente precisa sustentar a função nata da fisioterapia, né, que é a promoção de saúde, e ensinar autocuidado, responsabilidade, educação em saúde, dor, percepção de lesão e etc. E um entendimento, né, de todo o processo envolvido da vida do atleta, do quadro de saúde, performance, todos os conceitos que rodam isso. E sendo assim, então, qual que é a atuação, né, do fisioterapeuta na base? E eu te falo que é exatamente a mesma atuação do fisioterapeuta das categorias adultas. A gente faz atendimento imediato, a gente faz prevenção, a gente faz reabilitação, a gente faz o return to play, faz todo o acompanhamento da equipe, acompanha jogo, treino, recuperação, com o foco de conseguir juntar desempenho e saúde. A diferença da atuação do profissional da base com o adulto é como a gente comparar uma clínica com a outra, um time com outro, um esporte com outro. Seria mais a especificidade da realidade, que eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho. Então, a primeira particularidade que eu trago é a linguagem, tá? Trabalhar aí com crianças de 8, 9, 13, 15, 16 anos não é igual trabalhar com adulto, que tem um entendimento pleno, que conhece vocabulário, que consegue interpretar informações de maneira fácil. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Basicamente, a minha prática clínica é baseada toda em cima do raciocínio clássico de capacidade e demanda, né? Mas como que a gente vai fazer uma criança aí de 11 anos entender que capacidade é o sistema ser capaz de gerar, transferir, dissipar energia, demanda é o estresse, a energia gerada por uma atividade, né? É bem difícil explicar que isso tem que estar em equilíbrio e tudo mais. Então, eu me lembro de um caso, tinha acabado de entrar no Olímpio, tinha um garoto do vôlei que vivia lá no setor de fisioterapia, ele estava sempre na eletroterapia, com uma tendinopatia patelar bem aguda, até que eu decidi pegar esse caso para mim. Eu pedi licença, né, para o colega que trabalhava comigo, e aí eu vi que a gente precisava fazer mais por essa tendinopatia patelar. Precisava tirar ele do tratamento passivo. Então, eu fui tentar explicar para ele toda essa condição de capacidade de demanda. Mas eu vi que ele não estava entendendo nada do raciocínio e não estava aceitando largar uma eletroterapia para realizar alguns exercícios fundamentais nesse caso. E eu vi na chave dele um chaveirinho de um bonequinho de Lego. E eu perguntei se ele gostava de Lego. Ele me disse que era um presente do pai, etc. Então eu vi ali que tinha uma memória afetiva, eu usei daquilo de uma oportunidade para conseguir envolver esse menino no processo. E aí eu achei um simulador de Lego para realmente explicar o que a capacidade demanda. Basicamente, eu desenhei ele, mais magrinho, expliquei para ele o que é carga de treino, que às vezes a carga pode estar bagunçada, carga da preparação física, um estresse psicológico, alguma questão social, familiar, escolar que ele estava envolvido, e que a gente precisava organizar isso para suportar. Desenhei ele um pouquinho mais forte, um pouquinho maior, com todas as cargas envolvidas no processo dele, um pouquinho mais organizada. E aí eu vi que, assim, um tratamento de uma criança é muito mais do que só avaliar, prescrever uma conduta e realizar a conduta. O processo de educação realmente tem que existir, senão não vai dar certo.
No fim das contas, deu tudo certo. Esse atleta hoje joga a Superliga de vôlei. Espero que ele consiga levar esses conceitos aí para a vida. Bom, dentro disso a gente entra em algo muito importante, que seria a conscientização, né? Que seria a educação mesmo, que eu costumo falar, não existe formar atleta sem educar o atleta. E eu percebi isso quando eu ganhei, né, meus 500 filhos do Olímpico, quando eu tinha 24 anos. Eu vi que minha missão é muito mais do que só fazer programa preventivo eficaz, do que fazer um retorno para o jogo aí muito rápido, do que fazer uma bandagem bem feita. Então, a conversa é parte da rotina dentro do Olímpico, é uma forma educativa, a gente aborda vários temas aí, mas sempre com um foco central em educação em saúde, educação em dor, processos que rodeiam a vida do atleta. A gente conversa aí sobre infinitas variáveis envolvidas nesse processo de lesão, até mesmo de recuperação, estimula o autocuidado, como lidar com a dor, com a percepção de dor, com a relação dor com o desempenho, a experiência de dor no geral, né? A gente aborda muito sobre o uso de medicamento, álcool, drogas, as questões mais relacionadas à autorresponsabilidade para, de fato, preservar a saúde. Aqui eu trouxe um estudo para vocês. Ele é bem interessante, eu acho que vale a leitura posterior, mas é basicamente um consenso, tem algumas diretrizes, mas sobre o que incluir nos currículos de educação em dor para criança e adolescente. E eu vejo que isso é fundamental e é pouco feito no Brasil, principalmente, tá? Então, é algo que a gente precisa evoluir se a gente quiser evoluir a fisioterapia, a saúde dentro da categoria de base. Outra questão bem relevante quando a gente fala de base é a especialização precoce. A especialização precoce andou em alta aí nos últimos tempos, né? Reviveram esse tema. É algo um pouquinho que já vem estudado há muito tempo, mas que precisa realmente de uma atenção. Basicamente, no geral, é definido como um ano de prática intensa e exclusiva de um único esporte. Existem várias definições, várias variações dessa definição que envolvem o termo intenso, definindo carga de treinamento, definindo a idade, mas, no geral, é praticar um único esporte por um determinado tempo no intuito competitivo, tá? Então, a gente pode considerar basicamente de 8 a 9 anos, numa prática exclusiva, um treinamento acima de 16 horas semanais. Além, claro, de questões motoras, né, de prejuízo de desenvolvimento motor, controle neuromuscular, déficit de aprendizado, a gente tem que considerar os outros riscos que essa especialização pode causar. Então, existe um risco maior de lesão, existe uma ocorrência maior de burnout, que seria associada à desistência da prática esportiva. Com certeza tem uma queda no desempenho, na motivação, que acaba sendo linkado com a limitação das experiências sociais diversas e, claramente, as questões mais diretas do sistema musculoesquelético, tá? Então, um dado rápido, assim, a gente vê que, por exemplo, a atleta que teve uma especialização só no tênis tem uma chance e meia a mais de ter uma lesão em relação àquele que não foi especializado. A gente vê muito isso em seleções da Europa, no geral, que tem uma rigidez esportiva um pouquinho maior, principalmente nesses esportes mais individuais, tiveram aí dados de 37% a mais para ter algum tipo de lesão, e principalmente dentro desses 37%, 80% a mais de chances de ter uma lesão por uso excessivo, o que a gente está considerando crianças de 10 a 15 anos, né? Então é muito sério expor a criança a uma carga de treinamento, a uma intensidade de treinamento tão alta. E aí eu trago para vocês, né, o que a gente faz com a categoria de base dentro disso, sendo que eu falei para vocês, formação de atleta também é rendimento, também é um esporte de competição. Então, tem solução, essa solução é viável? Então, aqui é um modelo, tá? Os autores desse modelo, eles sugerem que tenham períodos planejados de intervenções isoladas e intervenções específicas envolvendo treinamento neuromuscular para conseguir aguçar diversas habilidades motoras de uma criança, principalmente com o objetivo de reduzir lesão. Eu vejo que na prática não é tão simples assim, tá? Então, basicamente, Canadá, Estados Unidos e Austrália têm programas específicos para combater a especialização precoce, que levam em conta essas consequências, principalmente no aumento do número de lesões. Esse aqui, em específico, ele é chamado Long Term Athlete Development, ele é do Canadá, se eu não me engano.
E funciona muito bem por lá, tem tido um resultado bem legal. Sinceramente, assim, eu estando inserida nesse contexto aqui no Brasil, eu vejo praticamente uma impossibilidade disso acontecer. Queria muito poder, inclusive, desenvolver um modelo como esse, colocar em prática, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas a gente precisa considerar que aqui no Brasil as questões econômicas, financeiras, políticas que acontecem nos bastidores do esporte são muito sérias. E isso talvez inviabilize algo como isso. O que eu vou deixar para vocês fazerem um printzinho aí são sugestões de leitura sobre a especialização precoce. É um tema muito rico, um tema muito amplo, e talvez a gente consiga fazer uma aula exclusiva disso, porque a gente consegue abordar muita coisa dentro da especialização, tá? Então, quem tiver interesse, eu indico todas essas leituras. Bom, entrando aí mais uma questão de sistema musculoesquelético, a gente pode falar de habilidade motora. Seria basicamente a capacidade de conseguir sincronizar movimentos com a interação de todos os sistemas corporais. Então, é uma habilidade aprendida para causar algum movimento, diria, pré-determinado, com uma eficiência, uma eficácia bem legal. Então, assim, existem algumas estratégias para a gente fomentar a habilidade. Basicamente, na base, o atleta tem processo de aprendizado. Então, esse aqui é um modelo que eu gosto muito de usar para realmente fomentar essa habilidade. Então, eu sempre começo com o comando verbal. Se não der certo, eu passo para um auxílio gestual. Se não der certo, eu uso de um estímulo tátil, né, que seria basicamente um contato físico. E, por último, é demonstrar, até o atleta conseguir fazer a execução completa do que foi pedido. Então, basicamente, aplicado isso aqui a um exercício simples de ponte de quadril, elevação pélvica. Primeiro a gente vai falar, olha, você vai dobrar os 2 joelhos, cruzar o braço aos ombros e levantar o quadril. Se esse atleta não conseguir só com o seu comando, a gente pode fazer um auxílio. Seria basicamente fazer uma mímica mesmo, ensinar, fazer um movimento de elevação com a mão, e por aí tem várias possibilidades. Mesmo não dando certo, a gente pode entrar com contato, mostrar onde que é o quadril, mostrar como que dobra o joelho, né? Seria uma flexão de joelho, mas não adianta falar flexão de joelho. E por último, acontece muito, é realmente deitar ali no colchão e mostrar como faz o exercício, tá? Isso também é uma forma de educação. E entrando também em desenvolvimento motor, eu gosto muito desse esquema, que é a pirâmide de performance de Gray Cook. Isso me ajuda a lidar com os estímulos, as cargas, né, dos atletas. É uma pirâmide que é nada mais, nada menos do que um diagrama representativo do movimento humano e envolve os padrões do movimento. E divide em 3 pilares, que relacionam o desempenho esportivo e o nível de habilidade em um determinado esporte, ou pode ser usado até mesmo para uma atividade simples de vida diária. Essa aqui que vocês estão vendo é a pirâmide ideal de movimento. A base é mais larga, descrita por movimentos funcionais, mas que, na verdade, são movimentos primários. Seria basicamente a habilidade do atleta em se mover com os padrões fundamentais de movimento, né? O que vai exigir uma grande interação dos sistemas corporais, que a gente cai aqui na habilidade motora, que é realmente sincronizar os movimentos com a interação de todos os sistemas. Esse pilar do meio, ele é descrito como performance, mas ele não é performance traduzida como desempenho. Seria muito mais no sentido de quão eficiente o sistema musculoesquelético desempenha uma determinada função ou um determinado movimento. E o topo, que é definido por habilidade, relaciona basicamente a variabilidade motora, que seria de fato a capacidade do movimento relacionado ao gestual específico, gestual esportivo específico, que vai depender diretamente de ter uma boa relação entre os demais pilares. Então, saber qual que é o movimento, saber integrar o movimento e saber aplicar o movimento ao gestual esportivo. Então, nesse modelo de pirâmide ideal, não é só ter uma amplitude de movimento boa ou só ter uma boa estabilidade, mas é ter um bom controle neuromuscular como um todo e que seja eficaz dentro da exigência do movimento, do esporte e da tarefa. E aí, se a gente inverter qualquer um desses pilares aqui, significa queda de rendimento, significa lesão, ou, na maioria dos casos, queda de rendimento e lesão. Então, basicamente, a partir de agora, o nosso raciocínio vai girar todo em queda de rendimento e risco de lesão. E a gente entra em movimentos complexos,
movimentos combinados, né? Que são basicamente os gestuais esportivos. O gesto esportivo ele tem uma classificação como assim, o resultado não só das experiências motoras adquiridas previamente, não só do treinamento específico, mas do como isso causa alterações estruturais, musculares e até mesmo neurais, tá? Utilizando aqui de um raciocínio específico do método Busquet, que é o método de cadeias fisiológicas, né? Não gosto muito de falar método, porque não é um protocolo, mas é uma forma de entender o corpo humano, o movimento humano. Mas a gente tem algumas leis que regem esse funcionamento do corpo. Esse aqui é o esquema fisiológico, é o esquema que a gente quer ter. A gente busca um equilíbrio, a gente busca uma economia de energia, uma redução de gasto energético para gerar conforto. Isso em equilíbrio gera liberdade de movimento. Isso é a homeostase do sistema musculoesquelético. E a gente tem a inversão desse esquema, que seria um esquema patológico. Seria o contrário, seria o corpo gastar mais energia do que o necessário para ter um funcionamento em equilíbrio, um equilíbrio falso, e que seria menos confortável, ou seja, seria mais difícil. E aí começam lesões, disfunções, queixas, deformidades, etc., né? Os problemas no geral. E aí, partindo dessa lógica de ter liberdade de movimento, quando a liberdade do gesto esportivo está presente, o movimento vai ganhar em precisão, em coordenação, em velocidade, em variação no geral. E que no campo esportivo vai cair diretamente no raciocínio de otimizar a performance e prevenir a lesão. E dentro disso, a gente cai no gesto esportivo alterado. Também é algo que ganhou as mídias aí nos últimos tempos, né? Falar sobre gestual, padrão de movimento certo ou errado. Mas, enfim, a gente precisa considerar que são atletas que estão em formação. Eles estão em fase de aprendizagem do gesto. Então, assim, grande chance de, sim, estar um gesto errado e não adaptado, porque ele ainda nem teve tempo de conseguir adaptar o movimento. Então, na maioria das vezes, isso aí a gente chega em relações de causas e consequências. Pode ser falta de controle motor, pode ser falta da capacidade do sistema como um todo, falta de variabilidade motor, ou seja, pulou alguma etapa lá atrás daquela pirâmide. Isso leva a um maior gasto energético, leva ao aumento do estresse local e, consequentemente, o nosso raciocínio reduz desempenho e leva a uma exposição maior de lesão. E aí, como resolver isso, né? Tá bem polêmico isso nos últimos meses aí, de como corrigir um gesto, se tem que corrigir, mas enfim, nada é receita, né, gente? Existem muitos fatores envolvidos nisso. Primeiro, a gente tem que entender até que ponto a alteração de gesto é realmente um problema, né? Entender se realmente é uma adaptação, se teve tempo para essa adaptação, como que isso pode ser um problema a curto, médio e longo prazo, tá? Mas chegando na questão que é necessário ter a correção, a primeira coisa é fazer de forma multidisciplinar, tá? A gente precisa dar capacidade para esse atleta num ambiente controlado, que seria a fisioterapia, basicamente com aquelas estratégias de controle motor. E depois realizar a transferência disso para um ambiente não controlado, que seria a quadra, o momento do treinamento. E aqui a gente precisa muito da parceria do treinador, do assistente técnico e etc, né? Parte de um trabalho integrado. Porque nem sempre é possível o fisioterapeuta estar em quadra. E até mesmo o técnico vai entender muito mais de um gesto do que o fisioterapeuta. Existe um momento certo a ser feito. Qualquer mudança que a gente faz leva uma tendência inicial de queda de desempenho, para ter adaptação, então ter, consequentemente, a melhora da habilidade e do desempenho em geral. Então, a gente sempre recomenda, né, na necessidade de fazer uma correção, primeira coisa é consultar o calendário de competição e evitar fazer essa correção previamente a um período competitivo. Na base, a competição são sempre em semanas corridas seguidas. E isso pausa com várias semanas sem jogos, diferente do adulto que praticamente toda semana tem jogo. Então, às vezes, é melhor eu mandar um atleta para a competição com esse gesto alterado, não vou nem chamar de errado, mas alterado, mas ele está treinado, do que eu corrigir esse gesto e não ter tempo de ter adaptação para o padrão legal. Então, a gente, né, precisa ponderar diversos fatores que não só práticos do sistema musculoesquelético. E entrando nisso, qual que é a frequência que você vai corrigir esse atleta? Resolvemos corrigir, passou com período competitivo, etc., vamos corrigir.
A gente vê aí um estudo feito com jogadores de vôlei que a cada 5 saques, o ideal é corrigir a cada 2. Então, se o atleta está fazendo um agachamento, está lá fazendo as repetições do agachamento, você quer corrigir algum padrão de pé, de quadril e etc. A cada 2, você corrige. Vai ser a melhor opção. Sempre usar de um feedback mais educativo, uma pista visual, principalmente com foco externo, e sempre corrigir extremidades, né? E não focando no objetivo central, tá? Então, isso aqui são algumas pistas, assim, mas basicamente a correção vai integrar diversos fatores. Bom, aqui basicamente é um mantra, né? Então, sempre que eu falo de fisioterapia esportiva, independente do tema, eu não posso deixar de citar esse modelo de complexidade de lesões. Eu acredito que vocês devem estar familiarizados, envolvidos nesse modelo, mas principalmente se tratando de atletas de base, isso aqui é mandatório, tá? A gente precisa realmente ter atenção aos multifatores envolvidos em todos os processos que envolvem esse atleta e realizar uma construção lógica dentro do caso clínico que você está envolvido. Então, basicamente, é conseguir visualizar além do sistema musculoesquelético, é envolver todos os sistemas corporais, envolver as mudanças que são pertinentes à idade e os demais fatores externos aí do contexto psicossocial também. Por incrível que pareça, mas a infância pode ser, muitas vezes carregada de muitas experiências adversas e que essas experiências podem se encaixar em algum quadrinho desse modelo e realmente vai influenciar a incidência de lesões, vai influenciar a performance. Às vezes, essas experiências adversas não recebem o devido valor, mas a exposição a um ou mais eventos aí na infância pode aumentar até 170% a probabilidade de uma criança desenvolver dor crônica. Então, assim, parece absurdo falar isso, mas existe, isso é real. E dentro de experiência adversa, a gente pode citar uma instabilidade financeira, um divórcio do pai e da mãe, uma falta de estrutura familiar, um abuso sexual, uma morte de familiares, a convivência com adultos que sofrem alguma forma de transtorno psicológico, e por aí é uma gama de experiência, tá? Então, realmente, ter o entendimento do modelo de complexidade de lesões é mandatório, seria um guia mesmo do trabalho. Entrando aí mais nas lesões específicas, a gente vê que a dor crônica é classificada, né, como uma dor persistente por mais de 3 meses, está presente também no contexto infantil, e a gente vê que isso sim leva a consequências em vários campos. A gente não precisa e não deve focar só no rendimento esportivo, mas as questões escolares, os prejuízos à educação, ao desenvolvimento escolar, social, e principalmente a internalização de queixas de dor que podem ter repercussão na vida adulta. A gente tem cefaleia, é a dor crônica mais comum nos jovens, sendo quanto maior a idade, maior a prevalência. A gente tem muita dor abdominal. Eu acho que eu pego lá no clube umas 10 dores abdominais por ano. Parece pouco, mas é algo assim que a gente precisa realmente ter atenção, porque geralmente está relacionado a algum aspecto psicológico, e aí é necessário fazer um encaminhamento devido, né, para o profissional responsável por isso. E, claramente, as lombalgias, né? A gente acha que não, mas sim, criança também tem dor lombar. E aí eu deixo uma reflexão, assim, dentro desse contexto do esporte de base. Qual que é o impacto disso na vida esportiva dessa criança, desse adolescente? Será que uma dor de cabeça, uma cefaleia simples ali pode alterar o desempenho esportivo? Mas, mais do que isso, pensando não seria nem médio, seria a longo prazo, né? Como que isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, como atleta, ou se ele não está no 0,05%, como adulto. Então, a gente não pode ignorar queixas. E assim, eu falo com vocês, na base tudo acontece e acontece o tempo todo. Em lesões específicas, a gente tem o Osgood-Schlatter, basicamente é uma síndrome de sobrecarga, basicamente em crianças, afeta esses jovens atletas no estirão de crescimento. Seria uma apofisite, né, da tuberosidade anterior da tíbia, e leva a um tracionamento excessivo do tendão patelar sobre essa tuberosidade. Manifesta com dor, muita sensibilidade à palpação e, às vezes, um edema sobre a tuberosidade tibial.
Então, pegou ali uma dor de joelho na região ali da tuberosidade e percebeu que tem um abaulamento da região, pode já desconfiar de osgude. A gente vê muito no clube, eu tenho muito atleta de basquete, principalmente com osgude. Acontece mais em meninos, às vezes é bilateral, mas basicamente nas atividades que envolvem saltos e o contato direto, né? Que seria realmente o basquete. Muitas vezes o pai e a mãe levam esse atleta ao médico, o atleta volta para mim com um diagnóstico de osgude e pedindo afastamento de treino. E eu não gosto muito de afastar de treino nessa idade, eu acho que é um problema. Então, em específico, assim, na osgude, eu sempre uso do controle de carga. É algo que é realmente crucial para o sucesso, tanto pensando na questão realmente músculo-esquelética, mas também no psicológico desse atleta, tá? Então, a gente sempre tenta fazer um controle de carga, evitar o afastamento ao máximo, nem que ele treine ali sem contato, muito pouco, sem sprint, mas é bem importante, tá? O lado positivo, 90% do tratamento conservador tem sucesso, então a fisioterapia é uma grande parceira, e essa lesão, se você trabalha com a base, você vai pegar. A gente tem também no mesmo raciocínio a doença de Sever. Eu, particularmente, não gosto de chamar de doença. Um atleta volta também do médico falando que está doente, com doença no calcanhar, e não é bem assim, né? É uma apofisite do calcânio, que pega ali a tuberosidade posterior, e geralmente causa muita dor local e priva o atleta também de saltos e sprints. Também pego muito no basquete. A gente não tem incidência para meninas, para vocês terem uma noção. Então, basicamente, são atletas homens. E geralmente acontece bilateralmente, tá? Então, priva um pouquinho mais do que os Gutilater. Da mesma forma, o tratamento conservador tem muito sucesso, o controle de carga é fundamental, e aí precisa entrar com outras abordagens que não só intervenções locais. Temos também espondilólise, não é uma condição muito comum como a osgude, mas é uma condição que afeta muito mais esse atleta jovem, porque realmente necessita da redução da demanda esportiva. E aqui, redução é basicamente afastamento de treinamento, tá? Infelizmente, nesse contexto é necessário. E é o que eu falei para vocês, né? O atleta jovem não gosta de ser tirado de treino. Tem um estigma entre eles que um dia sem treinar vai privar ele de chegar ao profissional. O tratamento conservador na espondilólise, nas variações da espondilólise, né? Tem muita variação. Tem se mostrado muito eficaz, mas é necessário o período de repouso e, principalmente quando sai do período de repouso, voltar com um controle de carga muito mais assertivo do que das demais condições. Entrando em fratura, né? Acontece bastante também, tem muita queda, muito contato, falta de controle envolvido aí. A gente tem a classificação de Salter-Harris. É basicamente uma forma de classificar as fraturas que afetam a cartilagem de crescimento do osso. Então, dentro da classificação, existem 5 tipos de fraturas, e antes do fechamento da placa de crescimento, é a parte mais frágil do osso. E por isso, numa queda, numa aplicação de força, é a parte frequentemente rompida. Então, é algo que, assim, uma fratura na criança, uma fratura no adolescente que ainda está em período de crescimento, é muito mais, vamos chamar de delicado, do que uma fratura no adulto, tá? E nesse caso, envolve a necessidade de mobilização, né, claro, mas também um controle muito assertivo do fechamento dessa fratura. E também um retorno para o treino, né, um return to play muito específico para evitar consequência, principalmente recidiva. Uma recidiva de fratura numa placa de crescimento pode ser muito sério, pode causar um dano aí a médio e longo prazo muito sério. Então, é sempre muito delicado quando se trata de fratura. Às vezes a gente vê um atleta que teve uma fratura de punho, pegou ali a placa de crescimento, está no controle, saiu da imobilização, não tem nenhuma perda de ADM. E isso é incrível, a criança recupera muito fácil. Só que o nosso foco, talvez, ele não vai ser isso. Vai ser realmente a placa de crescimento, como fazer o retorno, criar estratégias específicas para uma possível futura queda e por aí vai.
Entrando mais aí no tendão patelar, acontece bastante também, acontece mais em adolescente, né, do que nas crianças. Aqui é um grande problema para mim, porque eu tenho uma incidência relativamente alta de tendinite patelar, mas faltam evidências específicas pro contexto da base, tá? Como basicamente todo o repertório científico aí. Já estou em produção de algumas questões para determinar valor de referência, mas a evidência para a base é muito baixa, tá? Enfim, tendinopatia patelar, geralmente na base está associada ao volume de treino, e quando a gente fala de associação com volume de treino, seria uma sobrecarga, né? Tem necessidade, às vezes, de reduzir a demanda, e isso gera realmente um impacto psicossocial, tá? Eles associam muito a síndrome de Larsen-Johansson com tendinopatia patelar, porque também envolve uma tração ali do tendão patelar e etc., e existe uma incidência maior entre 10 e 14 anos e basicamente do sexo masculino também. Então, dentro dessas lesões que conversamos, basicamente os homens estão mais expostos. Características gerais aqui do atleta que treina na base, tá? Os que têm um talento aí, uma aptidão esportiva melhor, geralmente vão treinar em 2 ou mais categorias, e isso gera um problema, porque é um aumento de uma demanda frente a uma capacidade que ainda está sendo desenvolvida. Com isso, geralmente tem uma carga extra-clube, às vezes faz um futsal extra, por exemplo, os atletas de futsal do Olímpico também jogam futebol de campo fora do Olímpico, então é uma carga extra. Por ser extra-clube, eu não consigo controlar. Nessa idade, tem que treinar, então é difícil conciliar a escola, os estudos, então é necessário um suporte do clube quanto a isso. Tem a dificuldade para o transporte, tá? O atleta de base não é como o atleta adulto que estaciona o carro na porta do clube, desce e vai treinar, e saiu, acabou, tá? Então, envolve questões de moradia, de alimentação, um contexto realmente social no entorno. Crianças e adolescentes são difíceis para ter um sono adequado, tanto em quantidade quanto em qualidade. Sobre familiares, né, os responsáveis, a gente vai do 8 a 80 aqui, tem pai, mãe, responsável no geral, que apoia muito, às vezes apoia até demais a ponto de interferir, e por incrível que pareça, a gente tem pai e mãe responsável que não apoia. E pela idade, são bastante questionadores, então é sempre bom estar preparado para qualquer tipo de pergunta e realmente para saber essa pergunta dentro do contexto dessa criança, desse adolescente. Pessoal, falando um pouquinho do Olímpico Clube, nosso foco é o atleta. Temos lá 2 fisioterapeutas, 2 preparadores físicos, mas os demais profissionais também são educadores físicos. Temos uma psicóloga, uma pedagoga para auxiliar nas questões escolares, técnicos, assistentes técnicos de todos os esportes. Todos os esportes têm um técnico, um assistente e um estagiário. Os gestores, coordenadores, supervisores no geral, que fazem toda a logística, burocracia, etc. A gente tem parceria com a nutrição, não temos nem nutricionista, nem médico em loco, tá? Mas existem parcerias que, na necessidade de encaminhamento, de diagnóstico diferencial e qualquer coisa, a gente faz um encaminhamento devido para a medicina. Bom, esse é o Olímpico Clube. Temos lá uma piscina mais social, a gente divide o espaço do esporte com o sócio, né? Então, aqui basicamente seria a piscina de treinamento do atleta. Temos uma quadra só de basquete, uma quadra só de futsal, para cá tem uma quadra só de vôlei, aqui a gente tem um ginásio poliesportivo, uma quadra de areia, aqui é não dá para ver, uma mini quadra, e lá na frente a gente tem uma quadra aberta como essas, poliesportiva também. Então, assim, é um espaço que dá para treinar bem legal. Lá temos natação, futsal, basquete, vôlei feminino e vôlei masculino, de categorias que vão de mirim a sub-19. Isso é basicamente de 8 anos a 18 anos. Isso totaliza 27 equipes, hoje está um pouquinho mais do que isso. Às vezes a gente tem uma demanda muito alta, por exemplo, numa categoria sub-13, aí cria sub-13 vermelho, sub-13 azul, sub-13A, sub-13B. Então, hoje a gente tem mais do que 27 equipes. Temos mais de 500 atletas, tá? A gente fechou 2021 com 756 atletas. E isso é bem legal, mas isso é um problema, porque são só 2 fisioterapeutas, tá? Bom,
Nossas funções lá no clube. Não existe fisioterapeuta que não avalia, né? Então, realizar as avaliações de temporada. Então, a gente sempre realiza uma no início da temporada, com o objetivo de conhecer quem é aquele atleta, quem é aquela equipe, qual é a realidade de cada equipe. A gente realiza essa avaliação no meio da temporada, como uma forma de obter dados para controle e redirecionamento dos trabalhos que vão ser feitos. Uma avaliação no fim do ano com um fim exclusivo de comparação, já que quando acaba uma temporada, aquela equipe não é mais sub-15, ano que vem ela é sub-16. Então, essa avaliação de fim, ela vai ser só e somente para comparação, ela não vai ser boa para a próxima temporada, como é no adulto. Então, basicamente, a avaliação é uma forma de preparar e monitorar esse atleta para e durante a temporada. Bom, eu sempre gosto de levantar essa bandeira, né, que avaliar e prevenir, esse é o caminho. E muitas vezes, inclusive, eu gosto sempre de afirmar isso para os meus atletas, que prevenir não significa ter 0 lesões. Significa reduzir o número de lesões. Então, ao invés do time todo machucar, 5% vai machucar. Reduzir a severidade da lesão. Então, ao invés da gente ter uma entorse de tornozelo grau 3, a gente vai ter uma entorse grau 1. Reduzir o tempo de afastamento desse atleta do treino. Ao invés dele ficar ali 10 dias sem jogar, vai ficar 1 ou 2 dias. E que diretamente influencia numa economia, influencia no desempenho, tá? Então, não existe trabalho, vou falar na base, né? Mas na fisioterapia como um todo, sem avaliação. Bom, o que a gente faz lá? A gente tem algumas modalidades de intervenção. Uma delas é o que a gente chama de atendimento. Dentro do atendimento, a gente existe subcategorias. Esse atendimento, ele pode ser só uma orientação. Então, meu atleta vai chegar lá hoje com uma queixa de dor lombar. Eu vou investigar onde, como, quando, enfim, o contexto dessa dor. Dependendo do que eu julgar, eu vou só orientar ele. É o que eu falo para os meus atletas. Falo, cara, vai depender mais de você do que de mim. Às vezes tem a ver com uma recuperação, com um estresse e etc. Se eu ver que não tem, eu vou fazer um atendimento classificado como imediato, que seria alguma intervenção local para um alívio momentâneo de dor ou algo do tipo, dar um conforto para o meu atleta poder encarar a próxima sessão de treinamento. Ou se eu ver que é o caso realmente que não adianta, que ele precisa de um tratamento mais específico, eu já vou avaliar e encaixar ele no que a gente chama de realmente reabilitação, que seria um tratamento, tá? Considerando todas essas modalidades, atendo mais ou menos 120 atletas por mês, então é um volume bem alto. Dentro desses 120, não são todos de lesão, obviamente. Na base, às vezes o atleta chega ali querendo uma referência de saúde, igual esses dias. Eu conto que eu acho até engraçada. Chegou uma atleta na minha sala com o dedo roxo. Falei, o que foi? O que aconteceu? Bati meu dedo. Mas o que aconteceu? Foi na bola? Foi em outro atleta? Foi no poste de rede? Não, prendi meu dedo no carro. O que eu faço? Então, assim, quando eu falo para vocês que a fisioterapia é a referência de saúde dentro de um clube, é por esses motivos, tá? Então, numa realidade que vai de 8 a 18 anos, 700 atletas, tudo pode acontecer. Você tem que estar preparado para simplesmente orientar um dedo que ficou preso na porta, para fazer um encaminhamento de uma possível dor abdominal, ou até para uma parada cardíaca. Então, o que eu acho legal da base é isso, é muito dinâmico. Falando um pouquinho mais de lesão aqui. Comecei no clube em 2017, tá? Então eu não tenho dados antes disso, mas eu entrei lá num setor um pouquinho diferente do que é hoje. Tinha uma incidência muito alta de tendinopatia patelar, lombalgia, muito estiramento. E a gente começou com toda a organização do setor, com classificação de atendimentos, a gente incluiu trabalhos preventivos, e hoje aí nossa incidência é em torse de tornozelo, contusão, até coloquei um asterisco, porque é difícil classificar contusão como lesão, inclusive a classificação de lesão, ela vai depender do seu contexto, né, do que é interessante, do que é relevante para o seu contexto, então isso aqui é muito individual de cada profissional, de cada realidade. Eu contabilizo contusão como uma forma de controle, mas eu não contabilizo como lesão. E as dores no joelho em geral, dores anterior ao joelho, tendinopatia patelar. Com todo o trabalho que a gente desenvolve de 2017 até 2021, que foi a última estatística, a gente vem com sucesso aí na redução de lesões. Então, 2021 foi o ano que a gente teve mais atletas no clube e o menor número de lesões, tá?
2020 foi um ano atípico, o clube só funcionou por 3 meses, então esse aqui não é um dado que a gente pode realmente considerar fim. E por isso, isso é devido à prevenção que a gente faz. Na prevenção, a gente também tem modalidades de atendimento. A gente pode fazer a prevenção de forma individual, e de forma individual acontece. Se você detectou algum atleta num fator de risco, numa faixa, numa zona vermelha, com realmente testes que indicam um fator de risco para isso, a gente vai colocar ele em preventivo individual. Basicamente seria um tratamento, só que com foco em prevenção. Essa individual pode ser por demanda do treinador, ou pode ser por demanda independente. Isso aqui eu adoro quando acontece, que é o atleta entra na minha sala e fala, eu quero fazer fisioterapia para prevenir sozinho. Aí eu amo quando isso acontece. Porque eles também fazem equipe, tá? Todas as 20 e tantas equipes passam na minha sala 2 vezes por semana. A gente faz uma intervenção ali de mais ou menos 30 minutos. Eu priorizo que essa intervenção seja pré-treino, mas nem sempre é possível, né? Pelo horário. Mas com o objetivo ali de aumento da capacidade física, funcional, local, e também para a gente conseguir ter uma intervenção em educação. E a prevenção também pode encaixar em recuperação, tá? É bem difícil fazer recuperação em massa, mas de acordo com o calendário de competição é possível. Então, igual hoje começou meu campeonato brasileiro, estou em campeonato do vôlei feminino sub-17. Ontem, as 14 atletas que iriam jogar o campeonato foram fazer uma recuperação individual. Mas isso também pode ser feito em equipe, né, com outras estratégias. Aqui eu trouxe para vocês um modelinho de como a gente faz essa prevenção em equipe. Então, basicamente, eu priorizo aí por circuitos, cada equipe dentro da sua realidade, dentro da sua necessidade. A gente utiliza aí de vários objetos e eu gosto muito de colocá-los em dupla, tanto porque eu otimizo, né, o estímulo que eu vou dar, mas principalmente porque um ajuda o outro. Isso é bem legal. Bom, dentro da prevenção, os dias que eles não vão na minha sala, eles realizam um pré-treino de forma independente, e para isso eu criei alguns banners com exercício, então cada modalidade tem seu banner específico, basicamente um FIFA 11 Plus, né? Mas dentro da realidade do clube, dentro da realidade de cada modalidade. Então o vôlei tem um banner diferente da natação, cada um tem as progressões. Isso aqui já ficou bem automatizado, todos já compraram bem a ideia assim que realmente é necessário. Os atletas se sentem bem, relatam diferença quando realizam os exercícios pré-treino. Deixo a dica aqui de 2 estudos para vocês também, que realmente defendem essa bandeira de que a melhor forma de prevenção, falando diretamente, é por meio de exercícios. Aqui é um videozinho que eu fiz lá da minha sala, que eu vejo eles começando a aquecer, eu adoro, estão sozinhos, o banner deve estar pendurado ali em algum lugar, eles vão vendo e fazendo. Tem uns que fazem meio com preguiça, mas é importante entender, fazer, e eu tenho certeza que isso aí vai repercutir na vida adulta. Dentro disso, então, sendo responsável aí por mais de 20 equipes em prevenção, criei um modelo de planejamento, né? É bem inspirado em periodização de educador físico, mas eu não gosto de chamar de periodização porque eu acho muito específico da área, então eu chamo basicamente de planejamento. É uma forma de organização, o fisioterapeuta da base que atende muitas equipes tem que ser sistemático, tem que ser metódico, porque senão não consegue trabalhar. Então, dentro desse modelo, cada equipe tem a sua tabela, e nessa tabela eu consigo entender qual que é meu calendário, né, minha temporada, onde que eu vou ter competição, onde que eu vou ter um estímulo de potência na preparação física, que é algo que altera na minha realidade, onde que o treinador vai dar uma intensidade maior de treino, quando que eu vou avaliar, quando que eu vou reavaliar, e esse base, transição, funcional, é basicamente uma ideia de pirâmide, tá? Então, basicamente, eu priorizo trabalhar capacidades fundamentais básicas no primeiro momento e de acordo com o calendário de competição e fazendo uma evolução progressiva, até chegar realmente em aplicar exercícios preventivos de forma funcional. Dentro da especialização precoce, fazendo um paralelo, eu tenho evitado cada vez mais de chegar na etapa funcional, que eu chamei de funcional, nas categorias mais novas, justamente para eu também não ficar fomentando gesto esportivo o tempo inteiro. Então, eu tento dar uma variada nisso daqui.
E aí, dentro disso, eu coloco algumas intervenções de recuperação. A recuperação aqui pode ser simplesmente fazer uma movimentação ativa, uma flexibilidade, ou pode ser ir ali para a piscina com a equipe toda, isso aí vai depender muito da resposta da equipe. E eu tenho uma fase que eu chamo de quebra, tá? A quebra é nada mais, nada menos do que trabalhar o que a minha fase está propondo, só que de uma forma lúdica. Como se eu fosse realmente quebrar o planejamento ali, trabalhando o que eu preciso, só que de uma forma mais lúdica. A criança, adolescente, principalmente hoje em dia, eles são muito agitados, são muito dinâmicos, a tecnologia está aí ajudando, mas também está atrapalhando. Então, quanto mais diferente você conseguir ser em determinados períodos, mais você vai ter equipe na sua mão. E quando a gente fala de fisioterapia, prevenção, a gente precisa que o atleta compre a ideia, porque senão não vai ser efetivo. Não adianta nada eu ter essa planilha aqui maravilhosa se a minha equipe, se o treinador, se meus atletas não entenderem a importância e não realmente comprarem essa ideia. Não vai ter resultado, não vai ser eficaz, não vai ser efetivo. Então, o que eu costumo falar, o primeiro passo para uma prevenção efetiva, para uma prevenção de sucesso, é ter adesão. Sem adesão, não vai ter resultado, tá? Então, quanto mais na realidade você fizer dentro do objetivo da fisioterapia, maior adesão você vai ter. Bom, além disso aí, a gente também faz o acompanhamento de treinamentos e jogos dentro do possível. E aqui é um problema porque o fisioterapeuta da base, na minha realidade, não é fisioterapeuta só de uma equipe, muito menos só de uma modalidade. Então, se eu vou para o treino do vôlei masculino sub-19, eu estou deixando o basquete, a natação e o futsal sem assistência. Tá? Então, isso aqui precisa ser muito bem planejado. A gente faz, como eu falei, as intervenções para recuperação, e dentro disso tem diversas formas, o controle e monitoramento de carga, e dentro de recuperação e controle de carga, eu conto muito com a ajuda do meu preparador físico, tá? Nesse ponto, ele é um grande parceiro, e um ajuda o outro, porque são dois profissionais que são completamente aptos a fazerem isso separadamente ou até mesmo em conjunto. Particularidades aí, né, do fisioterapeuta da base. Como eu falei, a gente é responsável por várias categorias, várias modalidades. Isso é um ponto positivo, a gente tem contato com toda a equipe multidisciplinar, né, todos os treinadores de todas as categorias, de todas as modalidades. Isso é muito bom, porque gera troca de conhecimento, né? E troca de conhecimento é crescimento. Com isso, a gente precisa dominar todos os gestos esportivos, todas as demandas esportivas que existem, entender que cada realidade é uma, a incidência do basquete não é a mesma do vôlei, a estratégia para o basquete não é a mesma do futsal, a recuperação da natação não é a mesma do futsal, o tratamento da natação não é o mesmo do vôlei. Então, você precisa realmente dominar o que norteia cada esporte. E fazer esse trabalho preventivo em massa, né? É bem particular e, inclusive, seria até uma dificuldade. Além disso, alta demanda de atendimentos, o volume de atendimento é muito alto. Pra vocês terem uma ideia, assim, em 2021, a fisioterapia do clube fez mais de 3.500 atendimentos. Então, isso é muita coisa. Não seria se tivesse um fisioterapeuta para cada modalidade, mas essa não é a realidade da base, tá? Dentro disso, é difícil fazer as avaliações temporadas. Para isso, eu conto com auxílio de acadêmicos, né? Estão todos convidados aí a participar desde que possível. É difícil acompanhar os treinos e os jogos. Aqui eu diria que é raríssimo ir para um jogo. Igual, eu estava lá no campeonato, o jogo estava dentro de casa, eu não pude ficar no jogo, porque eu tinha que prestar assistência para outras equipes que também vão competir. Então, isso aqui tem que ter uma logística muito séria. Fazer recovery preventivo em massa é muito difícil. Como eu falei para vocês, tem uma escassez de evidência aplicada à base muito baixa. Então, assim, tem muita coisa que eu criei um padrão de referência dentro do clube associado ao padrão da evidência científica, né? Claramente sempre aplicado à evidência. Controlar a carga é muito difícil. Então, por exemplo, eu estou lá responsável por 20 equipes, eu tinha esse campeonato brasileiro de hoje, eu precisava controlar essa carga, porque minha temporada começou 31 de janeiro. De 31 de janeiro até hoje é um período muito curto. Então, eu precisei desenvolver uma forma de conseguir realmente controlar essa carga de forma efetiva, sem prejudicar as outras equipes, né? A atenção que eu dou para as outras equipes. A gente sofre muita influência de familiar, tá? São crianças, né? Então, sim, a gente deve explicação, tem que conversar, tem que ter muito jogo de cintura para lidar com pai e mãe.
E dentro disso, quebrar os conceitos existentes, né, que norteiam principalmente o modelo médico na cabeça do pai, da mãe, que acabam transferindo para a criança. Isso aqui é bem chato. Estrutura física e material, hoje em dia eu não posso reclamar, porque graças à CBC eu recebi um repasse aí de 1 milhão em material, tecnologia, etc. Mas eu sei que não é a realidade dos meus colegas de base, tá? Tem muito clube de base com a estrutura muito ruim, e isso leva à necessidade de criatividade e improviso, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, até 2019, acho que é 2019, eu não tinha um foam roller. O meu rolinho de liberação era um tubo de tecido, o tecido mesmo, de fazer roupa, vestido, etc., vem enrolado num tubo. A gente tinha aquele tubo e usava como foam roller, tá? Mas, enfim, hoje em dia eu já tenho essa estrutura, tá? Então, nada a reclamar. Bom, é isso. Lá no começo falei para vocês que nem todo atleta vai ser profissional, mas o esporte é uma forma de transformar a realidade, né? É um caminho muito bom. E aqui eu trouxe alguns exemplos, alguns atletas que realmente eram destaques, mas infelizmente não chegaram ao 0,05. Tenho vários fazendo fisioterapia, e aí que eu vejo que sim, a missão de educação foi cumprida, está sendo bem cumprida, tá? É uma base de trabalho, acho muito importante. Queria deixar essa mensagem para vocês, assim, que não existe atleta de base sem educação. E o fisioterapeuta é grande responsável disso. Inclusive, na diretriz da fisioterapia, uma das missões da profissão é a promoção de saúde, e dentro disso envolve educação, tá? Temos também atletas aí que chegaram ao profissional, seleção brasileira, Superliga A, Superliga B, campeonatos importantes aí de natação, e até mesmo na NBA, tá? Então, um trabalho muito amplo, muito complexo, mas que ao mesmo tempo é muito prazeroso, é muito importante, e eu estou nessa missão aí de fomentar o esporte de base, tá, gente? Bom, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, é um tema muito amplo, dá para a gente discutir muita coisa sobre isso. Eu estou à disposição, 100% à disposição, tá? Não me importo em receber mensagens, em tirar dúvidas, eu quero ajudar, acho que fisioterapia esportiva tem que ser mais compartilhada, tem que ter troca, como eu falei, troca e conhecimento, então estou inteiramente à disposição. Acho que eu passei um pouquinho aqui o tempo, mas é isso. Quem tiver dúvida, estou à disposição também. Não passou do tempo não, Bárbara. Tá tranquilo aqui. Foi uma excelente palestra, né? Parabéns pela mensagem que você passou aqui para nós. Como você falou, é um conteúdo muito amplo, né? E eu acho que você conseguiu trazer vários pontos importantes, vários pontos interessantes aqui. Eu vou acompanhar aqui o chat para ver se alguém deseja fazer alguma pergunta. Por enquanto, eu estou observando aqui, ninguém levantou a mão. Só um comentário aqui do Igor, né? Agradecendo o conteúdo, foi muito enriquecedor. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, né? Usem aí as reações, né? Tem um botão aí de levantar a mão, tá? Fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou começar aqui fazendo uma primeira pergunta aqui para a Bárbara. Eu achei assim muito. Não conhecia, tá, a estrutura do Olímpico e assim, fiquei encantado com a estrutura que vocês têm. Claro que você, trabalhando no clube, sabe quais são os pontos fortes, mas também sabe quais são algumas eventuais fragilidades ou pontos que o clube tenha para melhorar. Mas, assim, me parece, né, que dentro do que você trouxe aqui para nós, das modalidades, né, que o clube ele concentra a sua atuação, pelo que eu entendi, seria o basquete, o futsal, a natação e o vôlei, né? Acho que são os esportes carro-chefe para a competição, é isso? São os únicos, na verdade, não tem outra modalidade. Tá. Outros esportes têm de forma recreativa, né? Não competitiva. O Isso, né? clube ele é dividido na parte social e na parte esportiva, né? No Uhum. caso, na parte social, tem tênis, beach tênis, futebol de areia e etc. Mas a equipe do esporte não tem envolvimento algum na parte social. Então, Ah, é bem separado mesmo. Então, tá, assim, eu não atendo sócio, eu atendo o atleta mesmo, é basicamente isso. entendi. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, se o seu trabalho, ou o trabalho da equipe, ele era focado nos esportes competitivos, ou se ele também acabava abrangendo a população de praticantes de esportes recreativos.
Aí no caso não, né? Não, não, é bem dividido. Tá. E aí você trouxe uma outra realidade, né, que é o número de fisioterapeutas e o número de atletas, e a gente vê que é uma relação baixa de profissionais para um número grande de atletas, o que com certeza reflete uma demanda muito grande, né, de trabalho, e eu acredito até que deixe muito claro a necessidade de mais profissionais, não só na área de fisioterapia, mas eu imagino que em outras profissões também, né? E eu imagino que isso, do ponto de vista logístico, isso seja assim, uma grande dificuldade de gerenciar, né, o trabalho, né, porque você vê, né, mais de 500 atletas, acho que você comentou, né, passou de 700 em um ano, e 2 profissionais de fisioterapia, né? Então a gente vê que mesmo em condições assim aparentemente adversas pela relação profissional e atleta, né, por essa razão, mas que vocês conseguem fazer um excelente trabalho. Então, parabéns, né? Acho que vocês vêm conseguindo aí mostrar ano a ano, você trouxe dados, né, para comprovar isso, o quão efetivo vem sendo o trabalho de vocês, né? Tem aqui uma pergunta aqui da Vitória. Vitória, se você quiser fazer por áudio também, fica à vontade, tá? Vou fazer a leitura aqui. A Vitória fala aqui na ótima palestra, né? Na sua atuação com os atletas de 15 e 16 anos, existe muita dificuldade de adesão deles em cumprir alguma conduta da fisioterapia, como, por exemplo, os treinos preventivos, ou eles já se acostumaram, né, a ter uma consciência maior de que isso é importante para eles? E se existe alguma dificuldade, como é que você contorna essa situação, né? Acho que tem muito a ver com a educação que você comentou, as ações educativas, né, na sua palestra. Então, fica à vontade aqui para responder Bom, a Vitória. dentro da nossa realidade lá, eu tenho algumas estratégias para isso. Eu começo o preventivo nas categorias mais novas, sub-12, sub-13. Na verdade, eu começava, vou explicar por quê. Antes a gente começava sub-11, sub-12, fazia preventivo, no intuito não de prevenir, mas de realmente criar a consciência de que é necessário. Por que não de prevenir? Porque a incidência na cidade é baixa, relativamente baixa, e a gente previne onde tem lesão. Então, assim, hoje eu tenho uma realidade muito favorável de adesão, porque eles foram criados com isso. Mesmo que tenha muita entrada e saída de um ano para o outro, muda muito a equipe, acaba que se você tem ali 30%, 40% da equipe em adesão, o resto também vai aderir. E para isso, o que eu chamaria de carro-chefe, eu conto muito com a ajuda do treinador. O treinador é o responsável. Se o treinador não aderir, o atleta não vai aderir. Então, o primeiro ponto é sentar com o treinador, explicar o que é, objetivo, como, quando, onde, para que isso seja passado ao atleta. Eu falei com vocês, eu começava no sub-11, sub-12, sub-13. Esse ano eu não comecei mais, justamente pelo volume de atendimento. Dentro da minha estatística de 2021, eu vi que eu tive um tempo de alta maior do que em relação aos outros anos. E eu associei isso a uma relativa falta de tempo para dar atenção a um tratamento, a um atendimento, porque eu estava em preventivo. Eu estava prevenindo onde não tem incidência. E eu não estava criando adesão porque eu não estava conseguindo ter uma estratégia eficaz pelo tempo. Então, realmente virou uma bola de neve, sabe? Então, hoje essa é a realidade. Mas, assim, o principal ponto para ter adesão é o treinador. Você sem dúvida. É Deus no céu, treinador na terra, não tem erro. Muito bem, Bárbara. O Igor, ele segue aqui com uma pergunta no chat. Para um clube com mais de 500 atletas e apenas 2 fisioterapeutas, como vocês enfrentam essa dificuldade de lidar com cada atleta e suas adversidades? E aí eu acho que ele está pedindo para você comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho multidisciplinar com os treinadores de vários esportes, como é que isso no dia a dia funciona. Bom, primeira coisa, o treinador, o assistente técnico, o preparador físico, o psicólogo, a coordenadora, o supervisor também são responsáveis pela saúde do atleta. Então, assim, basicamente, o fisioterapeuta, dentro dessa realidade da minha equipe, talvez tenha um know-how maior de como manejar lesões. Mas se você faz uma orientação assertiva para o treinador, ele também pode participar do processo e que vai ajudar no volume de atendimentos da fisioterapia. Então, num exemplo prático, em 2021,
eu tive uma incidência de contusão de dedo, que é o que eles chamam de dedo bola, muito alta mesmo. E isso foi o meu problema do ano passado. Foi isso que me tirou tempo, porque toda hora chegava um dedo bola na minha sala. Então, o que eu fiz? Sentei com todos os meus treinadores, expliquei como manejar essa situação, quando é grave, quando não é, quando é alerta, quando não é. E isso já está diminuindo. Por quê? O treinador também é responsável. Que antes era assim, ó, bateu a bola no meu dedo, vai lá na Bárbara. Direto, nem olhava pro dedo do menino, vai lá na Bárbara. Ficava a Bárbara lá vendo o dedo o dia inteiro. Então, assim, às vezes uma simples conversa, uma simples orientação resolve. Sobre o trabalho multidisciplinar, na minha realidade funciona bem legal. Apesar de que é bem corrido, eu acho que a gente poderia ser mais sistemático nesse trabalho, mas ele funciona. Ele funciona de uma forma, vamos chamar, informal, assim. A gente realmente não tem reunião periódica, vamos sentar e tratar caso a caso. Não existe. Vou falar para vocês, não existe porque não tem tempo. Mas o tempo todo a gente está no WhatsApp, trocando mensagem, ou eu desço na academia, o preparador sobe na minha sala, eu vou na psicologia, o tempo todo a gente está em contato. Então, o trabalho existe. Eu acho que ele poderia ser mais sistemático, porque eu sou sistemática, né? Mas do jeito que acontece hoje, existe uma troca. Então, vamos dar um exemplo aqui. Estou com um atleta de basquete numa tendinopatia patelar agudíssima. Eu preciso fazer um controle dentro da academia. Vou lá no meu preparador físico e explico para ele. Ele me fala, não, mas eu estou em pleno trabalho de potência, o que eu faço? Seria legal reduzir o número de saltos, em vez de fazer 100%, talvez 30%, e o que ele faria nesses 70%, vamos entrar com um protocolo ali no leg press, alguma coisa assim. Então, sim, existe trabalho em conjunto. E aí vamos usar esse mesmo caso, vamos supor, percebo que esse menino, por essa condição, está muito aflito, muito ansioso, isso pode estar modificando um pouquinho a percepção de dor, a percepção de desempenho, já vou lá no psicólogo, já relato todo o caso. E aí o que é mais legal, muitas vezes eu chego para o psicólogo assim, ó, preciso conversar com você de fulano de tal. Ele me fala assim, sério, já ia vir aqui perguntar. Então, assim, existe realmente um padrão, uma troca, isso é muito bom, porque é importante, faz diferença. Sem dúvida, Bárbara. Acho muito legal esse relato seu, né? Porque é um relato prático, né? Um relato de quem está vivenciando isso e vivencia isso há algum tempo. E isso tem total aderência com o caráter da nossa liga, né? Ela é uma liga de saúde esportiva. Ela é uma liga até diferente das que a gente está mais acostumado a ver no meio da SONAF, porque as ligas da SONAF são ligas de fisioterapia esportiva, né? Ou seja, são específicas para a nossa especialidade. Mas aqui a gente tem o desafio de levar adiante uma liga multiprofissional, né? E exatamente abordando esse caráter interdisciplinar, transdisciplinar, e aí trazendo diferentes convidados para discutir assuntos que, embora possam ter mais interesse para um público de ligantes mais específico, mas acabam extrapolando, né? Você trouxe aqui vários elementos do trabalhar com a criança, né, com o atleta criança, com o atleta adolescente, os diferentes fatores envolvidos na maior ou menor predisposição de risco à lesão, que extrapolam fatores biomecânicos, extrapolam fatores neuromusculares, extrapolam fatores hormonais, extrapolam fatores relacionados ao desenvolvimento, à maturação, mas envolvem condições também afetivas, psicológicas, econômicas, sociais, e isso, nutricionais, e isso coloca todos nós aqui numa situação muito interessante para discutir o assunto, mesmo para quem não é fisioterapeuta, ou não é acadêmico em fisioterapia, né? Então, acho que você trouxe aqui uma excelente oportunidade de mostrar, né, como embora o tema ele seja visto na ótica da fisioterapia, mas como ele acaba perpassando, né, por outras profissões e outros campos de atuação. Estou olhando aqui as perguntas, nós não tivemos aqui mais nenhuma, fiquem à vontade aqui os ligantes para perguntar. Eu tenho mais uma outra dúvida aqui, Bárbara, uma curiosidade que eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu fico assim, pensando, né, como que é a rotina da equipe com dois profissionais, embora você tenha até falado que você conta com a participação de acadêmicos, né, em alguns momentos, imagino que para as avaliações, né, acho que isso seja importante, porque avaliar tantos atletas assim, no começo da temporada, pelo menos uma vez no meio da temporada, em algum momento, né, intra-temporada, e ao final,
seja um desafio muito grande, né? E aí a minha pergunta é no seguinte sentido: na rotina de avaliação de vocês, vocês se apoiam em recursos tecnológicos dentro dessas verbas aí que vocês receberam, ou vocês utilizam instrumentos mais viáveis à prática clínica, mais acessíveis, de baixo custo? Como é que funciona isso na prática de vocês? Ó, basicamente, a gente não usa recurso tecnológico para avaliação. A gente não tem, seria mais, né? Tá mais em alta agora, né? A tecnologia para avaliação, mas a gente não tem. Basicamente, a fita métrica, inclinômetro, caixote, é a avaliação mais básica mesmo, mas uma avaliação 100% funcional. Priorizo testes mais quantitativos mesmo, para ter em parâmetro numérico, mas também realizo alguns qualitativos, que eu ainda julgo importante nessa realidade, tá? Para você ter uma ideia, assim, desde 2017 a avaliação pré, meio e fim de temporada existe, e desde então contava com acadêmicos. 2021 foi o retorno, né, do clube da pandemia, e eu não pude contar com os acadêmicos por protocolos de saúde do clube. Então, a avaliação ficou por conta dos 2 fisioterapeutas. E isso me gerou um problema, porque não tem como eu aplicar 8 testes em 30 equipes. Então, eu tive que reduzir o número de testes aplicados, tive que realmente raciocinar e ver qual teste priorizar, o que seria mais importante. E dentro disso, eu combinei a incidência e prevalência de lesão do esporte com a incidência e prevalência de lesão do clube, para chegar num raciocínio de que eu tenho que avaliar. Porque a gente faz a intervenção em cima de um dado. A gente só trabalha em cima do que se sabe, né? Sim. Então, foi bem difícil, assim, porque basicamente faço uma média de 8 testes nas equipes mais velhas e 5 testes nas equipes mais novas. Tem alguns testes que eu não acho plausível fazer nos mais novos. E eu passei de 8 para 3 testes. Então, reduziu a minha capacidade de intervenção. Mas, basicamente, na tecnologia não tem uso, não. A maior tecnologia, acho que é o celular para filmar mesmo. Não, perfeito. Era até o que eu imaginava também, Bárbara, porque até mesmo pelo fato de estar, né, em poucos profissionais, você precisa ter recursos mais viáveis, né, mais práticos, mais rápidos, e algumas ferramentas acabam demandando mais tempo, né? Toda uma preparação para avaliação, tem todo um rigor metodológico aí para seguir uma avaliação mais confiável. E nem sempre, na verdade, ela agrega tanto assim, além daquilo que você já consegue com testes mais simples e que foram muito bem raciocinados, né? Como você falou, para aquele perfil de esporte, para aquela faixa etária, pelo histórico de lesões dessa equipe, né, nos anos anteriores, a gente tem condição de fazer uma previsão de testes mais de baixo custo, facilmente replicáveis, reprodutíveis, para esses 3 momentos, né, de avaliação, que demandam menos tempo, que se encaixam melhor na nossa rotina, né? Então, eu imaginei que seria essa a mesma resposta, mas era só para ter certeza mesmo se era essa a rotina da equipe de vocês. Basicamente, a rotina de avaliação é logística, né? É trabalhar com o que tem dentro do tempo, do espaço, do que se pode. Perfeito, Bárbara. Olhando aqui o chat, não estou vendo aqui nenhuma outra pergunta. Pessoal, fiquem à vontade aqui se mais alguém quiser perguntar algo. Daniel, você só citou assim como que é a rotina, né, de 2 fisioterapeutas dentro disso, Uhum. mas para você ter um geral, assim, basicamente, eu fico de 13 às 19 no clube. Dentro de 13 às 19, eu dou em média 3 preventivos a 4 por dia, então vai aí 1h30 a 2, né? Só de preventivo. Quando eu estou no preventivo, eu estou só no preventivo. Os demais horários aí eu uso para reabilitação e a fisioterapia porta aberta, né? Então tá entrando gente o tempo todo. Então, assim, é isso, é loucura. Imagina, uma correria. E mesmo assim, Bárbara, eu queria, né, só fazer aqui uma ressalva, né? É, eu não conhecia a Bárbara ainda, né? A gente está se conhecendo aqui há poucos dias, a partir desse convite que ela aceitou aqui para participar conosco. E eu queria destacar, né, assim,
quando eu fiz o convite, a gente faz parte de um grupo em comum na SONAF, aqui na Regional de Minas, e eu entrei no grupo ali, perguntei se teria algum colega que poderia participar de uma palestra aqui na nossa liga, e não muito depois aí dessa minha mensagem, a Bárbara, né, retornou e uma devolutiva assim muito favorável, falou, não, eu posso participar, posso falar de tal tema, e assim, mesmo nessa correria toda, né, Bárbara, eu queria destacar que a gente percebe que você é muito empenhada em realmente compartilhar, né, aquilo que você faz, que você vem trabalhando, né, dividir aí os seus conhecimentos. A gente sabe que não é fácil, né, aceitar um convite desse a essa hora, tendo trabalhado na jornada que você teve, né, no acumulado da semana, enfim, aquela correria que você acabou de comentar mais uma vez. Mas eu queria agradecer, porque não são todas as pessoas que estão assim disponíveis para participar, para colaborar, para participar de uma atividade formativa, né, que vai ser muito importante para os ligantes aqui da nossa LASE, e também para aqueles que vão assistir esse conteúdo depois, né? Você trouxe aqui muitas informações que vai trabalhar com a educação, né, de futuros profissionais, ou mesmo de profissionais que já atuam na área, mas que também têm a aprender com aquilo que você trouxe aqui para nós hoje. Então, queria agradecer, né, assim, o pronto aceite ao nosso convite, a sua disponibilidade, e esperamos contar com você, né, em outros momentos também, mais adiante aí, em outras atividades, tá? E mais uma vez agradecer em nome da nossa liga. Poxa, eu que agradeço, igual eu falei, é sempre um prazer, né, compartilhar. Para mim, trocar conhecimento, trocar experiência é crescer também. Estou sempre à disposição e quando vocês estiverem por BH, pode vir, podem visitar o Olímpico, tá? Vai ser um prazer receber cada um de vocês. Muito bom. A Vitória aqui registra aqui no chat também o agradecimento. A Vitória é a presidente da nossa liga, né? Parabenizando aqui pela aula também e agradecendo. Não havendo nenhuma outra pergunta, Bárbara, eu queria, né, finalizar aqui então o nosso webinar, né, agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação, desejar a todos uma boa noite, uma boa semana, né, boas atividades e bons trabalhos. Certo. Obrigada, viu, gente? Obrigada pela atenção, obrigada, Daniel. E é isso. Boa noite, estou à disposição aí se alguém tiver alguma dúvida depois, tá? Boa noite para todo mundo, boa semana. Obrigado, igualmente para você.